O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quando rezamos o credo, no final nós dizemos: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Notemos: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Essas duas coisas andam juntas, a Santa Igreja Católica e a comunhão dos santos. São duas afirmações que têm a ver uma com a outra. Na verdade, uma explica a outra. Dizer que acreditamos na comunhão dos santos é uma explicação do que é a igreja. É isso que diz o Catecismo da Igreja, no parágrafo 946. Diz: o que é a igreja, senão a assembleia de todos os santos? Comunhão dos santos é precisamente a igreja. Nós estamos celebrando a solenidade de todos os santos. E é por isso que então é importante a gente entender bem isso. O que são todos os santos, né? O catecismo explica: comunhão dos santos é precisamente a igreja. O que significa? Significa dizer que a comunhão de todos os membros da igreja forma a comunhão dos santos. Então isso é importante para a gente começar a perceber algo. Todos os santos, a comunhão de todos os santos, tem a ver com a totalidade dos membros da igreja. Daí você diz assim: padre, mas eu sou pecador, como assim que santidade, todos os santos, tem a ver com membros da igreja, sendo que nós, membros da igreja, somos pecadores? Pois é, aqui nós começamos a entender que santidade tem mais a ver com ser membro desta comunhão da igreja. Santidade tem mais a ver em pertencer de todo o coração à igreja, viver a vida da igreja, do que com impecabilidade. O que é impecabilidade? É imaginar que nós vamos passar a vida inteira sem pecar. É imaginar que o pecado não faz parte da nossa vida. É imaginar que nós vamos ser tão poderosos a ponto de subtrair todo o pecado da nossa existência.
Isso não é possível. Enquanto somos seres humanos, nós tentaremos lutar contra o pecado sempre. Então, santidade não é ausência de pecado. Santidade é luta contra o pecado. Santidade tem a ver com permanecer membro da igreja, permanecer na graça e assim ter esta luta para superar os pecados. Portanto, queridos, vamos aprofundar nessas duas expressões, né? Assembleia de todos os santos, comunhão de todos os santos, que nos cita o catecismo. O que significa, em primeiro lugar, Assembleia dos Santos? Será que a Assembleia dos Santos, ou Assembleia de todos os santos, só se refere à Assembleia litúrgica? Não. Quando nós falamos sobre a Assembleia de todos os santos, nós estamos nos referindo a algo mais amplo do que a Assembleia litúrgica que se reúne, por exemplo, todos os domingos para a missa. Nós nos reunimos e formamos a Assembleia litúrgica. O Catecismo fala de Assembleia de todos os santos. A Assembleia de todos os santos é algo que ultrapassa essa Assembleia que se reúne aqui. A Assembleia de todos os santos, segundo o que ensina a Igreja, se refere aos 3 estados da Igreja. É essa a expressão. 3 estados da Igreja, que são os 3 estados em que se encontram os membros da Igreja. E aqui o nosso pensamento agora é convidado a se abrir um pouco mais. Quem são os membros da Igreja? Somente nós? Não. São 3 situações, 3 estados em que nós reconhecemos onde estarão os membros da Igreja. Primeiro, igreja militante. Significa igreja militante. Militante significa aquele que está na luta, que está na batalha, né? Então, o que é igreja militante? São os membros da igreja que estão aqui nessa terra. Somos nós que estamos peregrinando nesta existência. Então, nós, membros da igreja aqui na terra, formamos a igreja militante. Mas nós não somos os únicos membros da igreja. Existe também, segundo o catecismo, a igreja padecente. Padecente. Já dá a entender o que significa. Ou seja, são os membros da igreja que estão no purgatório. As almas dos membros da igreja que estão sendo purificados, tendo terminada a sua trajetória nessa terra. Eles formam a igreja padecente, os membros da igreja que estão no purgatório. E por fim, o terceiro estado da igreja é a igreja triunfante. Ou seja, são aqueles que já alcançaram a alegria do céu. São aqueles que estão contemplando a Deus face a face. São aqueles que já estão na glória eterna e definitiva. E todos eles que estão no céu, canonizados ou não, o que é canonizado pela igreja? Declarado oficialmente como santo. Quando a igreja declara que tem um santo, alguém foi declarado santo, a igreja está declarando que essa pessoa está no céu. Então tem gente lá no céu, né? Não como alguns pensam, morreu, vai ficar dormindo. Como assim dormindo? E os santos? Não estão no céu? Estão dormindo ou estão no céu? Estão dormindo no céu, será? Não, né? Porque se eles estão intercedendo, então eles estão na glória definitiva. Portanto, todos os que estão no céu, não somente os canonizados, ou seja, os que são oficializados como santos, também aqueles que são desconhecidos. Nós lemos no início, antes do início, o que o texto da liturgia dizia. É uma multidão de homens e mulheres
que para nós são anônimos. Como dizia também a segunda leitura, eis que vi uma grande multidão de gente, de todas as tribos, línguas, nações, povos, uma multidão tão imensa que não se podia contar. Leitura do livro de Apocalipse, para se referir a quê? Que existe uma multidão no céu. E quem são então esses que fazem parte da multidão do céu? São aqueles que são membros da igreja, só que estão na igreja triunfante, na igreja do céu. Portanto, são essas três assembleias: a igreja que peregrina na terra, a igreja padecente do purgatório e a igreja que já está triunfante no céu. Essas três assembleias formam a Assembleia de Todos os Santos. A união dessas três assembleias forma a comunhão de todos os santos. Então, quando nós falamos de comunhão dos santos, não nos referimos simplesmente à comunhão de um cristão com outro cristão aqui na terra, mas nós estamos falando dessa ligação entre os membros atuais da igreja e aqueles que agora estão no céu. É sobre este mistério que a liturgia de hoje está nos convidando a refletir. A liturgia de hoje está dizendo: você que é membro da igreja, você faz parte de uma realidade muito maior do que simplesmente ser membro de uma igreja que passa pela terra. Você faz parte de uma comunhão de todos os santos. E ao ser membro desta igreja, de alguma maneira, você participa da santidade desses que já estão na glória do céu. Porque eu estou conectado com eles, nós estamos em comunhão uns com os outros. Portanto, ao participar como membro desta igreja, nós herdamos a santidade desta igreja. Isso não por mérito nosso, e sim pelo simples fato de termos sido batizados. Pelo batismo, nós nos tornamos membros da igreja, começamos a fazer parte da comunhão de todos os santos. No entanto, nós somos chamados a corresponder a este modo de vida. Então não basta apenas se localizar como membro da igreja, é preciso viver como membro da comunhão de todos os santos. Já que fomos inseridos na comunhão de todos os santos pelo batismo, então agora eu devo viver como membro desta comunhão dos santos. E a pergunta é: como então eu devo viver para que a minha vida tenha a ver com essa pertença na comunhão de todos os santos? O que eu devo viver para viver como membro da comunhão dos santos? Voltemos ao Evangelho. É sempre o Evangelho a regra fundamental. Na dúvida, o Evangelho é sempre a resposta, é sempre a regra. Aliás, não é possível a santidade sem o Evangelho. Ele é a regra fundamental. E hoje a liturgia nos fala de um trecho de Mateus, muito conhecido por nós, um trecho conhecido como as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, nós podemos imaginar assim, são como que um retrato de Jesus. Elas descrevem, é como se as bem-aventuranças fossem um retrato falado. Elas descrevem Jesus. Por quê? Manso, aquele que tem fome e sede de justiça, misericordioso, puro de coração, promove a paz, perseguido e injuriado. Tudo isso se refere à pessoa de Jesus. Então as bem-aventuranças, em primeiro lugar, muito mais do que coisas que nós devemos praticar, se refere a uma pessoa, é a imagem de Jesus. Viver a santidade, viver como membro da comunhão dos santos, significa viver, imitar
viver segundo esta imagem das bem-aventuranças. E é bonito isso, né? Porque lembra lá do livro do Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os criou, homem e mulher, a sua imagem os fez. O homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. E agora Jesus se apresenta aos nossos olhos, dizendo: vivam segundo a minha imagem. É Jesus restaurando o que o pecado tinha desfeito, o que o pecado tinha desfigurado. Agora se apresenta um novo rosto, que é o rosto de Jesus, que nós devemos imitar. Como? Vivendo segundo o que Ele falou. Vivendo as bem-aventuranças do Evangelho de hoje. Nesse sentido, meus irmãos, os santos, porque hoje é dia de todos os santos, os santos, nesse sentido, são aqueles que fizeram isso. Os santos vivenciaram a sua vida aqui nesta terra de uma tal maneira que eles foram se tornando imagem e semelhança de Jesus. Os santos, eles se deixaram modelar. Eles se deixaram desenhar por Deus. É como se Deus estivesse redesenhando, reconfigurando a vida daquelas pessoas, de tal maneira que elas começaram a refletir uma nova imagem, a imagem de Jesus. Então os santos foram reflexo de Jesus. As virtudes e graças que havia nos santos, que a gente admira, a santidade, as proezas, a capacidade heróica dos santos, tudo isso não eram deles, era de Deus, era de Jesus, e Jesus imprimiu neles, e o mérito deles foi se deixar modelar por Deus. Então, o nosso culto aos santos deve se lembrar disso. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer o que Deus fez neles e como eles se tornaram semelhantes a Jesus. E ao nos relacionarmos com um santo, ao termos uma devoção com algum santo, nós deveremos imitar isso neles, em primeiro lugar. Nós devemos, reconhecendo o que Deus fez neles, pedir que Deus faça em nós também. Então, qual é o santo da sua devoção, por exemplo? Peça que Deus, assim como colocou a imagem dele nesse santo, nessa santa que você gosta, que Ele faça o mesmo em sua vida. É nisso que consiste, em primeiro lugar, a nossa devoção dos santos. Não basta ficar pedindo a intercessão dos santos. Eu tenho que pedir que Deus faça em mim o que fez naquele santo, naquela santa. É nisso que consiste o nosso culto aos santos canonizados. Então, o nosso culto aos santos, e é interessante a gente pensar nisso, porque o nosso culto aos santos não é exatamente um culto com a finalidade específica de exaltar a pessoa do santo. É um culto onde a gente reconhece o que Deus fez neles. E, portanto, a obra é de Deus. Eles foram argila nas mãos do oleiro. E pensando na Assembleia de Todos os Santos, o nosso culto aos santos, antes de mais nada, é um culto em comunhão com eles. É um culto na companhia dos santos. Então veja, como a gente, nesse dia, nessa solenidade de Todos os Santos, somos chamados a nos colocarmos de maneira diferente diante da nossa devoção aos santos. E o que se dirá ainda em relação às imagens dos santos? Nós não cultuamos a imagem dos santos. Nosso culto não é às imagens, voltado às imagens. Nesse sentido, é errado nos referirmos à realidade das imagens
como se elas fossem a pessoa do santo, ou dos santos. Por exemplo, pega Nossa Senhora que está aqui e coloca ela no corredor central. É errado, porque isso aqui é uma imagem sagrada. Por mais sagrada que seja, não é Nossa Senhora, né? É uma imagem de Nossa Senhora. Senão nós teríamos quantas Nossas Senhoras aqui? Aqui na igreja teria 2 Marias já, né? Nossa Senhora Aparecida, Imaculado Coração. Quantas Nossa Senhora tem? Quantas Marias, Mãe de Jesus, tem? É uma, né? Tem gente que nem distingue, acha que Nossa Senhora Aparecida é uma e Nossa Senhora do Imaculado Coração é outra santa, né? Como eles dizem. Não, é tudo a Virgem Maria. É uma pessoa, a Mãe de Jesus. E aqui nós estamos diante de uma imagem da Mãe de Jesus. E ali nós estamos diante de uma outra imagem da Mãe de Jesus, sob o título de Nossa Senhora Aparecida. Então, nunca se referir à imagem como se fosse a pessoa do santo. Por exemplo, tira a Nossa Senhora e leva lá para o corredor central. Ou pega lá, meu filho, a santinha lá no quarto e traz para cá. Também não, eu não pego a santa. Como é que pega um santo? Dá para pegar? Vocês já viram alguém pegando algum santo por aí? Não dá, né? Então não dá para pegar a Nossa Senhora, não dá para pegar o Santo Antônio, não dá para pegar o São José, não dá para pegar. Mas eu consigo pegar a imagem. Então, ao invés de dizer pega a santa, não, pega a imagem da santa. Ao invés de dizer pega Santo Antônio, pega a imagem de Santo Antônio. Essa linguagem é importante para demonstrar com clareza que o nosso culto não é para a imagem dos santos. O nosso culto, quando se trata de devoção aos santos, é voltado para a pessoa que está na igreja triunfante, que está na igreja do céu, e não aqui mais entre nós. Não obstante isso, as imagens continuam sendo recomendadas pela igreja. Nós, como católicos, não devemos ter medo de ter imagens. As imagens, elas são legítimas. As imagens são importantes para a nossa vida cristã. Católico que não gosta de imagem está com mentalidade protestante. E nós não somos protestantes, por mais respeito que tenhamos aos outros de outra igreja, e aqui não vai nenhuma crítica, eu só estou dizendo que nós não somos eles, nós somos nós, eles são eles. Eles não gostam de imagem, nós gostamos, não temos nenhum problema com isso. E o católico que não gosta de imagem, está mais parecido com protestante do que com católico. Então, não tem nenhum problema ter imagem, não tem nenhum problema rezar olhando para a imagem. Qual o problema de rezar olhando para a imagem? Ah, idolatria. Idolatria só se for na sua casa, na minha não é, né? Veja, se você tem uma foto de uma pessoa querida que viajou, você fica olhando a foto e se lembrando da pessoa, ou você joga a foto de lado, a foto está lá, você nem criança, né? Birrenta, não quer olhar para a foto porque acha que está errado, né? Agora nós vivemos na era da imagem, né? Até a nossa linguagem de celular, né? Manda uma imagem, a imagem, tudo é imagem, né? Você vai deletar, deleta as imagens. Você vai fazer uma chamada com imagem. Quando você faz uma chamada de imagem, você vira a cara para não olhar para a imagem, porque é idolatria, né? Porque o texto bíblico diz assim, né? Não farás para ti escultura alguma, imagem do que está no céu, do que está na terra, abaixo da terra. Então não pode ter imagem de peixinho dentro de casa, não pode ter imagem de passarinho dentro de casa, não pode ter, porque é idolatria, se for levar a Bíblia ao pé da letra. Porque a Bíblia diz, não farás para ti imagem, escultura alguma,
do que está acima no céu. Passarinho está no céu, não está? Então não pode, senão é idolatria. Não pode ter imagem no celular, seu celular só pode ter letra, porque tem um monte de imagem. Então é tudo idolatria. Então veja, como levada ao pé da letra, a Bíblia se torna obtusa, difícil, complicada, sem sentido, né? Então não pode. Voltando então à ideia, rezar olhando para a imagem está correto, desde que você tenha consciência de que está dialogando não com a imagem, e sim com a pessoa. Se você tem o seu sentido, sabendo que você está fazendo uma oração devocional, aquele santo que você tem devoção, e está olhando para a imagem daquele santo, sabendo que não é a pessoa do santo que está ali, não tem nenhum erro nisso. Basta que faça essa distinção, né? Ah, padre, e se ajoelhar diante de imagem? Olha, o gesto de ajoelhar-se, naturalmente, ele é reservado para adoração a Deus. No entanto, não necessariamente foi sempre assim. Por exemplo, quando havia a monarquia, as pessoas se ajoelhavam diante do rei, né? Então, não é um gesto exclusivo de adoração, é um gesto predominantemente de adoração, mas pode expressar simplesmente nossa atitude de oração. Muitos, quando vão orar ou rezar, se ajoelham. Então não é que a gente está adorando a imagem porque se ajoelhou diante dela. Não, eu adoro a Deus e posso me ajoelhar diante de uma imagem se me ajuda a rezar, se eu acho importante como gesto de oração e de devoção, fazendo a distinção novamente de que eu devo adorar somente a Deus e eu não estou adorando aquele santo, muito menos aquela imagem. Então, tendo essa clareza e sobretudo sabendo dizer isso, porque nós católicos não sabemos explicar a nossa fé, né? Às vezes bate uma pessoa na nossa porta que quer discutir alguma coisa de religião e a gente simplesmente foge, não porque não goste de discussão sobre doutrina, é porque a gente não sabe se defender, a gente não sabe argumentar. Então a gente encerra logo o diálogo, despede a pessoa para não se perder nos argumentos. Então é importante a gente conhecer os nossos argumentos, a nossa fé, e saber argumentar sem agredir, sem brigar com a pessoa que está ali. E se não tiver tempo, manda embora mesmo, porque afinal de contas você já tem a sua religião. Mas com educação, com caridade, porque ninguém merece ter tratado mal, mesmo que seja uma pessoa de outra denominação religiosa. Pois bem, vamos pedir isso então a Jesus hoje, que nos faça segundo a sua imagem e semelhança. Que nós vivamos nessa terra imitando a imagem de Jesus, imitando o que Deus fez nos santos. Aquele santo que você gosta, aquele santo de devoção, peça que Deus faça em você o que fez na vida daquele santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.